dessas ministrações é encher o seu coração de fé. Amém? Porque sem fé o milagre não acontece. Milagre não é só porque a gente está sofrendo, tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Quem encontrou Jeremias capítulo 1, diga amém. Nós vamos ler o versículo 12 que diz assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Essa afirmação divina faz parte da visão que o profeta Jeremias tem do Senhor, quando o Senhor o chama para viver o ministério e cumprir o seu chamado. E Deus, todas as vezes que nos chama, quero que você guarde isso no seu coração, que eu vou falar agora. Todas as vezes que Deus nos chama para algo, Ele nos dá garantias. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as vezes que Ele nos chama, Ele nos dá garantias. E essas garantias que o Senhor nos dá, ela é sustentada pela própria palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus e Deus são a mesma coisa. Quando a Bíblia vai falar de Jesus em João capítulo 1, a Bíblia vai dizer: e o verbo se fez carne, a palavra virou carne, o próprio Deus encarnado, a própria palavra encarnada. Então nós podemos afirmar que quando Deus fala da sua palavra, Ele está falando de si mesmo, Ele está falando do seu caráter, da sua autoridade, daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Quando você conhece o poder de Deus, quando você experimenta o poder de Deus, existem algumas etapas para que isso aconteça. Quando você experimenta, ou quando você prova do poder que o Espírito Santo libera, de cura, de milagre, de salvação, de transformação, existem algumas etapas que acontecem para que esse poder seja liberado, para que esse milagre aconteça. E a primeira etapa é que nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos fazer o quê? Ouvir a palavra. Mas ouvir a palavra não produz o resultado final. Ouvir a palavra é como se Deus abrisse uma porta, mas existe um caminho a ser trilhado, amém? A Bíblia, falando sobre ouvir a palavra, a Bíblia conta a história da parábola do semeador, e a Bíblia vai dizer: saiu o semeador a semear, e algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram entre os espinhos, outras caíram entre as rochas, e outras caíram numa boa terra. Nós podemos afirmar que todas ouviram a palavra, mas só uma brotou, só a que caiu na boa terra. Então, quando nós começamos a entender isso, nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos perceber que todo milagre que Jesus fez, antes dele realizar esse milagre, ele liberou uma palavra. Por que ele liberou uma palavra? Porque antes do milagre acontecer, Deus precisa romper na nossa mente tudo aquilo que impede o milagre de acontecer, tudo aquilo que impede nós de nos tornarmos aquilo que Deus diz que nós somos. Mas quando você é uma pessoa que começa a experimentar os milagres de Deus como uma coisa que acontece sempre que você precisa, que você busca, você vai ter coragem de abrir a boca e dizer, como Paulo diz em Romanos 8:32, você vai poder afirmar, sem medo de errar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem abre a boca para dizer isso já experimentou o poder milagroso do Senhor. E eu expliquei aqui na primeira noite que Deus só faz milagre aonde não existe solução humana. Toda situação em que não há uma solução humana, Deus faz um milagre, porque onde há uma solução humana, Deus não precisa agir, Deus não precisa fazer. Mas quando você tem algo diante de você que foge ao seu controle, ou que aparentemente é maior que você, então você deposita sua fé em alguém que pode mais que você. Você deposita sua fé em alguém que tem mais que você, e esse alguém é o teu Deus, amém? O Eterno, aquele que tem a capacidade. E uma das garantias que Deus nos dá em relação a isso, Ele diz assim: eu, Senhor, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. O que Ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim: eu cuido
da palavra. Eu zelo pela palavra que eu libero. Eu olho para ela e sei que ela vai se cumprir. Mas os judeus tinham uma expressão que eles usavam, e eles diziam que nós temos que inculcar a palavra. Inculcar a palavra significa escrever numa pedra. Você quer ver um exemplo como nós somos tão negligentes quando Deus fala conosco? Como a nossa negligência é tão grande quando Deus fala conosco, que nós, na maioria das vezes, nos esquecemos do que Deus fala. Na maioria das vezes nós não nos lembramos do que Deus nos fala. É um exemplo simples. Muitos de vocês estavam aqui quinta-feira retrasada. Mas a maioria aqui não lembra nem o texto que eu usei para pregar. Você já se esqueceu. Você não lembra mais. Eu lembro ainda. Você não. Hã? Não, isso foi domingo de manhã. Quinta-feira retrasada. Eu não vou nem perguntar quem estava aqui, mas muita gente estava aqui e não lembra. E isso demonstra algumas coisas muito fortes. Ou você não guarda o que Deus te fala, ou você é alguém negligente com o que Deus te fala. E quando Deus nos dá uma palavra, nós temos que escrevê-la, guardá-la. Em uma pregação, 100% da palavra não vai ser para você. Mas vai ter uma parte ali dentro da palavra que é específica para você. Se você não conseguiu guardar, vamos dizer assim, as referências usadas, mas pelo menos aquilo que você entendeu que foi Deus que falou com você, você tinha que no mínimo escrever e colocar lá na geladeira, ou no espelho da sua casa, do banheiro, para que quando você for orar, você não chegue diante de Deus com argumentos vazios. Deus, olha o meu sofrimento, olha como eu estou sofrendo. Deus, olha só, Deus, eu não aguento mais. Deus não se move por emoção. Deus se move por fé. Mas Deus não se move só por fé. Deus se move e Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele disse. Deus é responsável pelo que Ele diz. Por isso, quando os homens de Deus do passado iam orar, eles diziam: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Tu que disseste aos nossos pais que todas as vezes que os nossos inimigos se levantassem contra nós, que nós iríamos clamar e Tu irias enviar socorro, nós estamos agora te lembrando. Não que Deus esqueça, mas eles estão dizendo: existe uma palavra que o Senhor liberou e o Senhor disse que iria velar por essa palavra, então está na hora de velar. E aí Deus enviava socorro imediato, porque Deus é responsável por aquilo que Ele diz a você. Mas na maioria das vezes você não é. Você vem ao culto, Deus fala contigo, às vezes você até escreve, mas nem olha quando chega em casa. Ou nem pega essas revisões e diz assim: poxa, isso aqui não se cumpriu ainda, isso aqui não se cumpriu ainda, isso aqui não se cumpriu ainda. Um certo homem de Deus chamado Charles Finney, um dia uma garotinha chegou na casa dele. Ela tinha 6 anos de idade e ela entrou no escritório dele e tinha um quadro imenso com vários papéis pregados. E a garotinha virou para ele e perguntou: Senhor Finney, o que significa esses papéis? Ele disse: desse lado direito são todas as orações que eu já fiz e Deus respondeu. E desse lado esquerdo são todas as orações que eu faço e Deus ainda não respondeu. E ela disse: nossa, tem mais que Ele respondeu do que Ele não respondeu. Eu disse: pois é. Mas o Senhor guardou as que Ele respondeu, por quê? Porque todas as vezes que eu estou olhando para que Ele não respondeu e eu estou pensando em desanimar, eu olho para que Ele respondeu e digo: não, Ele é fiel, Ele nunca falha, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. E ele disse para ela assim: você quer experimentar isso também?
E ela disse: quero. Ele disse: não, sente aqui, o que você quer de Deus? E a garotinha disse assim: eu quero uns novelos de lã para fazer um casaco. Ele disse: então vamos orar pedindo a Deus uns novelos de lã. E você vai anotar e colocar lá na cabeceira da sua cama. E todas as noites, antes de você dormir, você vai lembrar: Deus, os meus novelos de lã não chegaram ainda. Não chegaram. Ok? E a garotinha disse: ok. E eles escreveram, e ele deu para ela, e ele orou por ela, e disse: Deus, tua filha precisa de uns novelos de lã. Quantos são que você precisa? Ela disse: 3. Ela precisa de 3. E deu o bilhetinho para ela, e ela foi embora para sair da porta de casa. Ela voltou correndo e disse assim: Sr. Finney, eu esqueci algo. O quê? De dizer as cores. Aí disse: sim, as cores. Quais as cores? Eu quero um tal, um tal, um tal. Anotou, e ela foi para casa. Passaram-se alguns anos, mais de 10 anos. Aquela garotinha já não era mais uma garotinha, estava agora uma jovem de 17 anos, e veio servir na missão que ele tinha missionária. E disse para ele: Sr. Finney, se lembra de mim? E ele disse: não, havia muito tempo, 10 anos. Ele disse assim: eu vou lhe mostrar algo, e quando eu lhe mostrar, o senhor vai se lembrar de mim. Ela pegou um caderno, e o caderno era dividido ao meio. Na parte primeira tinha todas as orações que Deus já havia respondido, e a primeira que estava lá era a oração que Deus respondeu 2 dias depois. No aniversário dela, uma pessoa chegou com os 3 novelos de lã da cor que ela pediu e entregou para ela. Daquele dia em diante, ela começou a fazer pedidos de oração. Do caderno, da parte do meio para trás, eram todos os pedidos que Deus já havia respondido. Da parte do meio para frente, eram os pedidos que Deus ainda não havia respondido. Isso é alguém que crê que o que Deus diz é verdade. O nosso grande problema para não vivermos milagres e para não provarmos aquilo que Deus de fato nos diz, é porque quando Deus nos fala, a gente não guarda, a gente não escreve, a gente não valoriza, a gente não coloca, porque da parte de Deus, Ele sempre vai cumprir. Mas o tempo de Deus cumprir está ligado ao tempo da minha fé se manifestar. Então você está orando, você recebeu uma palavra de Deus, é a palavra que Deus liberou sobre a sua família, que vai sustentar as pessoas da sua casa, quando o diabo tentar tocar nelas. É a palavra que Deus liberou para você, que vai guardar as pessoas da sua casa, quando o ataque vier. Eu vi a história de uma das ministras de adoração dos Estados Unidos, uma das grandes mulheres de Deus da adoração, e ela foi criada na igreja. Sua avó era a líder do grupo coral da igreja, aqueles coral de negão. Já viu aqueles filmes? Lindo, né? Eles cantando. Ela cresceu cantando ali junto com a avó, uma voz muito linda. Quando ela completou 14 anos de idade, ela se afastou do Senhor. E ela foi para o show business tentar a vida cantando lá fora. E ela teve sucesso já com 16 anos de idade, se tornou uma cantora famosa no seu bairro, na sua cidade. Só que ela se viciou em cocaína na trajetória. Os pais dessa garota haviam morrido quando ela tinha 3 anos de idade, e a avó tomou ela para criar. Mas os pais, antes dela morrer, haviam apresentado ela ao Senhor. Levaram ela até o altar, como a gente de costume faz, e disse: Senhor, é tua, consagramos a ti. E Deus não se esquece dessas coisas. Deus não se esquece. E essa garota, aos 17 anos, começando a ganhar projeção nacional, tem uma overdose. E no momento que ela está morrendo, prestes a morrer, tendo uma parada cardíaca, a avó dela em casa, sem saber de nada, sente um impulso, uma vontade de orar. E diz o nome dela diante de Deus: Deus, eu te trago fulana, minha filha, ela chamava de filha. Ela foi consagrada no teu altar. Ela é tua. Onde ela estiver agora, Senhor, vai até ela. E naquele momento ela conta no seu testemunho, que foi o que eu li,
E quando ela estava prestes a morrer, ela viu um anjo entrar naquele lugar e tocar nela. E quando tocou, ela voltou ao normal, como se não tivesse usado aquela droga. E ela entendeu que aquilo foi uma ação sobrenatural. Mas aquela ação sobrenatural, aquele milagre, foi resultado daquela avó que orava. Ela tinha uma vovó que orava. E orava o quê? Orava aquilo que já havia dito para Deus. Orava a palavra que tinha ouvido de Deus. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a guardar o que Deus nos fala. Nós não podemos ser negligentes com o que Deus nos fala. Por quê? Porque quando Deus nos dá uma promessa, de imediato a gente se empolga. Uau, que beleza, glória a Deus, aleluia. Só que toda promessa passa por um processo chamado tempo. E se você não guardou o que Deus te disse, esse processo chamado tempo pode fazer você esquecer do que Deus te falou. Aí Deus vai dizer: eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Mas a pergunta nessa noite é: você crê que o que eu te disse é verdade? Ah, Deus, eu creio. Então por que você não guarda? Por que você não coloca isso no teu coração? Por que quando você vem orar, você não traz isso? E aí nós vamos ter de Deus várias palavras na Bíblia que afirmam que nós devemos perseverar na oração pela nossa família. Nós vamos poder chegar diante de Deus assim: Senhor, assim como Paulo disse àquele carcereiro, creia no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Eu quero dizer para ti, Senhor, que eu estou sustentado nessa palavra. Eu estou crendo e eu não abro mão da salvação de ninguém da minha família. Quando você fala isso, você não está usando palavras suas, você está usando a palavra de Deus. E Deus reconhece aquilo que Ele disse como verdade. E nós, como filhos de Deus, não temos vivido essa realidade de milagres, porque hoje nós acreditamos mais no que as circunstâncias dizem, mais naquilo que os nossos olhos veem, mais naquilo que os nossos ouvidos ouvem, do que no que Deus falou. E Deus nessa noite está dizendo para você que Ele não se esqueceu do que Ele te prometeu, mas você já se esqueceu de muitas promessas. Você já se esqueceu. Eu não estou falando, queridos, daquelas promessas de todo culto. Sabe aquelas promessas de todo culto? Deus vai fazer, Deus vai realizar. Não estou falando dessas promessas. Eu estou falando daquilo que Deus falou especificamente para você, quando você orou. Quantos aqui oram pela sua família? Então Deus já falou algo com você sobre a sua família. Eu estou falando daquilo que você orou e o Espírito Santo disse assim: ó, confia em mim, entrega nas minhas mãos. Mas você não consegue. Você quer dar um jeito, e todas as vezes que você tenta dar um jeito, você atrapalha o agir de Deus. Deus não age enquanto você quer resolver. Deus só age quando você descansa naquilo que Ele falou. O Senhor disse, Pai, disse, então eu vou esperar no Senhor, porque Tu és fiel, o Senhor vai cumprir o que o Senhor falou. O nosso grande problema é que a gente diz assim: Deus falou, mas eu quero dar meu jeito. Eu vou fazer isso para ver se dá certo, eu vou fazer aquilo para ver se dá certo. Deus não precisa da sua ajuda, Ele quer que você obedeça a Ele, só isso. E nós precisamos aprender isso, queridos. Precisamos aprender a descansar em Deus. Diga para o seu irmão assim: descansa em Deus. Fala com mais fé, diga para ele: descansa em Deus. O que é descansar em Deus, pastor? É saber esperar o tempo certo da promessa se cumprir. Amém? Às vezes a gente não sabe. Nas minhas experiências de luta pelas pessoas da minha família, da minha casa, eu tive que aprender isso, porque tinha épocas que eu vencia as guerras, e tinha época que aparentemente eu perdia, porque nós nunca perdemos. Até aquilo que veio para ser uma derrota, Deus transforma em vitória lá na frente. Mas nesses momentos em que aparentemente havia uma derrota, eu ficava triste, abatido. Aí eu lembrava do que Deus falou, e eu me animava e dizia assim: eu continuo crendo. Nós não temos outra opção a não ser crer. Amém? Por que nós não temos outra opção a não ser crer? Porque nós não recebemos a promessa de um político, nós não recebemos a promessa de um profeta, nós não recebemos a promessa de um pastor. Nós recebemos a promessa
do Deus fiel, do Deus da aliança, daquele que não volta atrás com o que diz. E se for preciso mover céus e terra para que a bênção alcance aqueles que permanecem firmes, Ele move. Amém? E o Senhor, quando Ele diz, eu velo pelo cumprimento da minha palavra, Ele nos ensina algumas verdades que eu quero que você aprenda essa noite. Abre a sua Bíblia, Isaías capítulo 55. Isaías 55. Quem encontrou, diga amém. Versículo 10. Olha só o que o teu Deus diz para você essa noite. Porque assim como a chuva e a neve, versículo 10, descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra. Fazem o quê? Fazem o quê? Deus está regando seu coração nessa noite, amém? Por quê, pastor? Porque vai brotar o que Ele te prometeu. Você crê nisso? E fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim é, ou assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que sair da onde? Da boca de quem? De Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não tenho compromisso com aquilo que não saiu da minha boca. Eu só tenho compromisso com aquilo que saiu da minha boca. Eu só vou honrar aquilo que saiu da minha boca. Eu não vou honrar os seus interesses pessoais, por mais nobres que eles sejam. Eu não vou honrar os seus desejos humanos e carnais. Eu vou honrar o que saiu da minha boca. E tem algumas verdades que saíram da boca de Deus que a gente precisa lembrar, porque Deus não esquece, mas a gente esquece. Uma delas é que Deus disse que em Abraão seriam benditas. Seriam o quê? Quem sabe o que significa a palavra bendita? Abençoada, mais que feliz. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Agora preste atenção para a gente entender o que Deus disse, amém? Deus não disse todas as famílias da terra serão benditas. Deus não disse. Deus disse em ti. Em quem? Em Abraão. Em quem? Em quem? Em Abraão. Deus não disse todas as famílias da terra serão benditas. Deus disse em ti serão. Eu quero que você entenda isso essa noite, amém? Quantos aqui sabem, mas sabem, não é acha não, é sabe. Quantos aqui sabem que são herdeiros de Abraão? Quantos têm essa certeza no seu coração? Mas eu não sou judeu. A Bíblia diz que não é judeu aquele que nasceu segundo a carne. A Bíblia diz que é judeu aquele que nasceu segundo a semente santa, a semente do Filho de Deus. Então vou perguntar de novo, você que já entregou sua vida para Jesus, pelo amor de Deus, levante sua mão. Quantos aqui têm certeza de que são herdeiros de Abraão? Quantos têm certeza? Então vamos voltar porque Deus disse a Abraão. Deus disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Bom,
Se eu sou herdeiro de Abraão, isso quer dizer que eu estou em Abraão. Por que eu estou em Abraão? Porque eu acredito no filho de Abraão, na descendência de Abraão, que é o próprio Jesus. Então, se Deus disse que nele todas as famílias da terra seriam benditas, e eu sou herdeiro, isso significa que a minha família não vai ser abençoada. A minha família já é abençoada. Você crê nisso? Então você tem que profetizar isso sobre a sua casa e dizer: a minha família é bendita, o meu lar é uma bênção, meu casamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção, minha família é uma bênção. Ah, mas está tudo desconcertado. Está tudo desconcertado? Tá, beleza, está tudo desconcertado, né? Quem é pastor tem um monte de coisa desconcertada lá em casa, levanta a mão. Não fica com vergonha não, gente. Pastor ainda tem um monte de coisa desconcertada lá em casa, tem um monte de gente torta ainda, levanta a mão. Levanta a mão, querido. Está com vergonha? Lá em casa ainda tem ainda os pau tortos, né? Aí diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Fique tranquilo que Jesus é carpinteiro. Amém? Então assim, não, tem uns tortinhos lá ainda. Deixa eu te falar uma coisa: nem todo mundo que nasceu na casa de Abraão nasceu certinho. Teve muita gente que aprontou pra caramba. Mas um desses que aprontou demais, enganou o pai, enganou o irmão. Um dia ele estava dormindo e ele estava tão ruim que o travesseiro dele era uma pedra. Ele estava fugindo, fugitivo, enganador, mentiroso, todo torto, igual a pessoa da tua família. Aí Deus resolve se revelar a ele. Quem resolve? E sabe como é que Deus chega e se apresenta para ele? Ei, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sou teu Deus. Eu não sou seu Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Mas como eu tenho uma aliança com Abraão, eu estou aqui. Não é por sua causa não. Eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com Abraão. E por causa da aliança com Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. É isso que Deus vai fazer com as pessoas da sua casa. Você crê nisso? Deus vai cercar eles com a presença poderosa do Espírito Santo. E Deus vai livrá-los, não porque eles têm uma aliança, mas porque você tem uma aliança com o Espírito Santo. Porque você tem uma aliança com o Deus de Abraão. E sabe o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 22. Jó capítulo 22. Jó 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 30. Olha só o que diz. Vamos ler do 29. Quando te abaterem, quando os seus inimigos te abaterem, você vai ficar abatido, é isso? Quando os seus inimigos te abaterem, você vai ficar depressivo. Vai se trancar no quarto, vai começar a chorar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É isso? Quando te abaterem, aí está escrito, você vai dizer: haja exaltação. Essa exaltação aqui não é orgulho próprio. É você dizendo: mesmo que tentaram me abater, eu creio no Deus que vai mudar essa história, essa situação. Haja exaltação. E aí? E Deus salvará a humilde. Agora olha o que diz o versículo 30. E livrará até o que não é? Até o que não é? E por que Deus livrará? Ele será livre pela pureza das tuas mãos. Diga para o seu irmão: pela pureza das tuas mãos. Fala com ele: pela pureza das tuas mãos, Deus vai livrar as pessoas da tua casa. E o diabo não vai poder tocar nelas. Porque você é do Senhor. Diga com fé: você é do Senhor. E eles também serão. Se tem alguém que crê nisso aqui, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome dele. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo
3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o versículo 7. Versículo 7 do capítulo 3 de Gálatas. Sabei, pois, que todos são filhos de Abraão. É isso? Está escrito o que aí? Sabei, pois, que os que são da fé. Pergunta ao seu irmão aí, dá uma cutucada nele assim: você é da fé? Você é da fé, irmão? Tem certeza? Ou na hora que o bicho pega, tu falta chamar Jesus de Genésio? Você é da fé mesmo? Aqui diz que os que são da fé são filhos de quem? Cadê os filhos de Abraão? Amém? Abraão viveu o sobrenatural? Sim ou não? Você vai viver o sobrenatural, é sua herança. É sua herança, você tem direito como herdeiro, amém? Aí o versículo 8 diz assim: ora, preste atenção no que nós vamos ler, amém? Eu comecei dizendo que Deus disse que vela por aquilo que Ele fala, quem lembra? O versículo que nós lemos, Isaías 55, o Senhor diz assim: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. E o texto começa dizendo assim: ora, a Escritura, o que é a Escritura? É a palavra de Deus escrita, aquilo que foi dito agora está escrito. E Jesus um dia disse para os fariseus: vocês erram, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem o poder de Deus nem as Escrituras. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé a nós, os gentios, anunciou antecipadamente o Evangelho a Abraão. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Abraão foi o primeiro homem da Bíblia a ouvir o Evangelho. Deus anunciou primeiro a ele. E o Evangelho se resume na seguinte afirmação: em ti. Em quem? Em Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. Em ti. E aí o versículo 9 diz assim: de modo que os que são da fé, quem é da fé aqui? São abençoados. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, não é vai ser, não é talvez, não é quem sabe, não é se Deus quiser. Aqui diz que você já é abençoado. Tem alguém aqui que crê nisso essa noite? Então levante sua mão para o alto e diga: minha família já é abençoada, minha casa já é abençoada, os meus relacionamentos já são abençoados. E se você crê nisso, dê um aplauso poderoso a Jesus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Os que são da fé são abençoados. Não é talvez, não é irmão, se Deus quiser, né? Quem sabe? Isso é discurso de quem não é da fé. Você é da fé. Amém? Ah, mas seu filho ainda está nas drogas. Ele é guardado pela minha fidelidade. Ele tem uma promessa de Deus na minha vida. O sangue dele está correndo nas minhas veias aqui, ó. E eu estou reivindicando a promessa e ele já é abençoado. Ah, mas se o marido saiu de casa, disse que não volta mais. Vai voltar em nome de Jesus. E por aí vai, irmão. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Você crê nessa verdade? E aí, voltando em Isaías 55 para a gente terminar. Vamos lá para Isaías 55 de novo. Isaías capítulo 55. Ainda no versículo 11.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Deus não tem compromisso com aquilo que não saiu da boca dele. O que é que vai acontecer com a palavra que sair da boca dele? Ele diz assim: ela não voltará para mim vazia. Olha só o que diz agora: antes fará tudo. Fará o quê? Fará mais ou menos, é? Fará o quê? E prosperará naquilo para qual eu a enviei. Deus enviou uma palavra sobre sua casa essa noite, salvação. E essa palavra não vai voltar vazia. Deus enviou uma palavra de milagre, de transformação, de salvação, de restauração. Aquilo que estava rompido, aquilo que estava quebrado, Ele vai restaurar. Aquilo que estava desfeito, Ele vai refazer, porque Ele é Deus que refaz, como se fosse novo, como se tivesse começado agora. Deus não precisa de nossa ajuda, Ele precisa somente que nós venhamos crer naquilo que Ele fala. E nessa noite eu libero uma palavra sobre a tua família, sobre a tua casa. Ninguém da tua família vai se perder, ninguém da tua casa vai ser levado pelo inferno, pelo diabo, porque a salvação vai prosperar no meio da tua família, a salvação vai prosperar no meio da tua casa, e até aqueles mais difíceis serão os mais cheios do Espírito Santo, serão os mais fervorosos, serão pastores, serão apóstolos, serão profetas, serão pessoas que na nossa geração vão marcar o seu tempo. Eu libero essa palavra divina sobre a sua casa nessa noite, e você que crê, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Ele não falha, Ele é fiel. Você crê que Ele é fiel? Nós vamos orar nessa hora. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, como nós temos feito todas as quintas-feiras. Você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, e nós vamos levantar a nossa voz como Pedro. A experiência de Pedro tem a ver com isso que nós estamos falando essa noite. Pedro era um pescador experiente, filho de pescador, neto de pescador. Nasceu, cresceu como pescador. Em uma noite ele passa a noite inteira tentando pescar, e ele não pega absolutamente nada. E depois chega um carpinteiro que não entende nada de pescaria, entende de madeira. E aquele carpinteiro chega perto do barco e pergunta para ele: não pegaram nada? Nada. Se lança a rede do lado direito do barco. E Pedro esquece da sua experiência, Pedro esquece da noite de trabalho, ele esquece de tudo e diz assim: olha, nós tentamos, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, não é mais, a responsabilidade agora não é nossa mais, não é nossa capacidade, não é o que podemos fazer, é sob a tua palavra. Nós vamos lançar a rede, vamos lançar a rede por causa da tua palavra. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que foram tantos peixes que eles tiveram que chamar os outros barcos para ajudá-los. Ele abriu mão da experiência dele, ele abriu mão daquilo que ele viu com os olhos dele, ele abriu mão de tudo que ele conhecia e se apegou à palavra. E nessa noite eu quero que você faça isso. Você se apegue à palavra do Senhor. Esquece tudo que está acontecendo na tua casa. Esquece o diagnóstico de morte, de destruição. Eu quero que nessa noite você se apegue à palavra, porque você vai viver o que a palavra diz que você vai viver. Levante suas mãos para o alto nessa hora. Pai, nós levantamos a nossa voz nessa noite, e sob a tua palavra nós queremos orar. Ela é fiel, ela não mente, ela não volta vazia. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor não muda. O Senhor continua sendo Deus que faz milagres. O Senhor continua sendo Deus que realiza o nosso impossível. Por isso nessa hora nós estendemos a Ti as nossas mãos e queremos dizer para Ti: Senhor, nós temos uma aliança contigo, e é por essa aliança que nós clamamos agora, é por causa dessa aliança que nós oramos agora, e nós reivindicamos a nossa herança. Nós somos descendentes de Abraão, e há uma promessa de bênção sobre as nossas casas, e nós dizemos agora que essa bênção venha.
sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, e aonde há aquilo que é maldição, seja expulso nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de destruição, de separação dos relacionamentos, dos casamentos, entre irmãos, entre pais e filhos, nós agora as expulsamos em nome de Jesus e declaramos nessa noite que nós cremos que a Tua presença trará bênção nas nossas casas. Nós ordenamos a todo espírito maligno, dizendo: sai agora dessa casa, porque essa família é do Senhor por direito de criação, essa família é do Senhor por direito de redenção e possessão. E nós dizemos agora a todo inimigo que entrou nessa família trazendo contenda, que entrou nessa família trazendo morte, que entrou nessa família para destruir casamentos, para destruir lares, nós ordenamos fora agora em nome de Jesus. E nós levantamos, Senhor, a Ti o nosso clamor e dizemos: Deus, nós cremos na Tua palavra. Com suas mãos levantadas, diga assim: Senhor Jesus, eu creio no que está escrito, e eu tomo posse nessa noite, pela fé, de que minha família já é abençoada, de que minha casa já é abençoada, e ninguém da minha família vai se perder, mas eu viverei para contar as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele vai realizar, aquilo que Ele já realizou no meio da minha família. E queira Satanás ou não, eu verei a minha família rendida ao Senhor, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com alguém que tem certeza de vitória, eu quero que nessa noite você se expresse na presença do Senhor. Você dê brados de vitória na presença dEle.